Vamos lá. Em redes de computadores, o dispositivo que é conhecido como concentrador e funciona como um distribuidor de sinais, enviando um sinal que chega a uma de suas portas para todas as portas, é o letra A, bridge, letra B, modem, letra C, hub e a letra D, switch. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Vamos então falar sobre o assunto específico que está nessa questão. Primeira coisa, eu quero que vocês aprendam comigo o que faz o hub. Aí eu estou mostrando para vocês uma imagem desse dispositivo de rede chamado hub. O que o hub é? Ele é um concentrador de sinal. E por que eu chamo ele de concentrador? Porque ele concentra a conexão de 2 ou mais computadores em uma rede. Inclusive eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma imagem de uma rede de computadores conectadas, onde esses computadores estão conectados entre si através do uso desse dispositivo, desse concentrador chamado hub. Agora tem um detalhe, pessoal, o processo de distribuição dos dados que é efetuado por um hub, ele é chamado de difusão ou broadcast. E o que significa isso? Dizer que ele tem um processo de distribuição por difusão ou broadcast. Significa que ele recebe o sinal e envia o sinal para todos os dispositivos a ele conectados. Repetindo, ele recebe o sinal e o hub não sabe diferenciar para quem os dados, para quem o sinal se destina. Então ele recebe aquele sinal e ele encaminha esse sinal para todos os dispositivos. E é o dispositivo que tem que receber esse sinal e tratar os dados se assim for endereçado para esse dispositivo. Porque o hub não sabe disso, ele pega e manda para todo mundo. A ideia dele é essa. Acompanha aqui, eu trouxe uma ilustração para vocês. Imagina aqui que esse computador aqui de baixo, ó, envia um sinal para o hub. O hub se recebe e percebe que ele está enviando esse sinal para todos os outros computadores conectados. Porque, como eu disse, o hub tem um processo de distribuição dos dados por difusão ou broadcast. Ele não sabe para quem os dados se destinam, então ele envia para todos os dispositivos. E aí, claro, o dispositivo que era o responsável por tratar os dados, através da sua placa de rede, recebe o sinal e trata esses dados. Agora, os dispositivos aos quais os dados não estavam destinados, através das suas placas de rede, simplesmente não realizam o tratamento desses dados. Essa é a ideia do nosso hub. Então, quando a gente volta na questão que dizia em redes de computadores, dispositivo que é conhecido como concentrador, e funciona como um distribuidor de sinais. E aí a parte fundamental para a resposta ser o hub, enviando um sinal que chegue a uma de suas portas para todas as portas. Receber o sinal que chega e enviar para todas as portas é o processo de distribuição que nós chamamos de difusão ou broadcast, que é realizado pelo hub. Portanto, a nossa resposta aqui é a letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma. Agora, por que a resposta não era a letra A, bridge, né? O que é uma bridge? Bridge é uma ponte que conecta 2 segmentos da mesma rede ou 2 segmentos de uma rede local, desde que essas redes rodem os mesmos protocolos, quer dizer, que possuam o mesmo padrão. Isso é uma bridge. O que é um modem? Modem, o termo modem, está ali na letra B, vem de modulador, demodulador. Por isso, modem. O modem, na verdade, é um conversor de sinal, que pode, por exemplo, converter um sinal analógico em digital e converter um sinal digital em analógico. Isso é a ideia do modem. O hub é esse processo de fusão, de distribuição por broadcast, que a gente disse, é um concentrador de sinal que recebe o sinal e manda para todo mundo, por isso era a resposta. E a letra D falava sobre switch. O que é um switch? Switch é um comutador de dados. O switch é diferente do hub, porque o switch recebe o sinal para a porta ao qual os dados se destinam. Percebe? O switch, então, é um comutador de dados, porque ele recebe o sinal e manda para esse, recebe esse outro sinal e manda para aquele, recebe esse outro sinal e manda para aquele outro.
certo? Ele faz o que a gente chama de comutação de dados. Assim como o hub, o switch também consegue conectar vários computadores. Até hoje em dia usamos muito mais switch do que hub, mas para efeito das provas de concurso ainda precisamos saber a diferença entre os dois. O switch, então, embora concentre sinal, embora faça a conexão de vários computadores em redes com topologia estrela, o switch recebe e envia somente para o destino ao qual os dados de fato estão destinados. Então ele não manda para todo mundo, ele não faz por difusão broadcast, ele recebe sinal e manda para esse, recebe sinal, manda para aquele outro. Essa é a ideia, então, do nosso switch. Aí ficamos como resposta letra D de Dinamarca, letra C de Canadá, desculpa, sem dúvida nenhuma, né?